Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde. Hora de Saúde, que trata do que se faz de melhor da saúde no mundo, em toda a Europa, em toda a América do Sul, nos Estados Unidos, no Brasil, no Pará e especificamente aqui em Belém. Esse nosso programa é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ao vivo ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores no Canadá, nos Estados Unidos, na Suécia, na Noruega, no Líbano, no Azerbaijão. Meu amigo Alexandre, engenheiro no Azerbaijão, a minha amiga Cláudia em Perth, na Austrália. Todo mundo nos assistindo a esse nosso programa agora, ao vivo. E esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas na nossa região, comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E eu gosto de... já falei que eu gosto de falar que nós temos audiência no mundo inteiro, e já que nós temos audiência no mundo inteiro, deixa eu tomar mais 30 segundos para fazer um agradecimento ao jogador de futebol do Palmeiras chamado Rony. Eu sou o médico da família toda dele, aqui em Belém, e eu queria uma camisa do Botafogo. E no último jogo que o Botafogo jogou lá em São Paulo com o Palmeiras, ele trocou com o zagueiro uma camisa e mandou para mim. Rony, super obrigado, querido. Eu ia até trazer a camisa do Botafogo para mostrar aqui, mas eu esqueci hoje. Da outra vez eu trago. E o nosso convidado de hoje, super especial, ele já tem uma cadeira cativa no programa. É o Dr. Francinaldo Gomes, ele é neurocirurgião, ele é especialista em neuromodulação e epilepsia e cannabis medicinal. Ele é mestre em neurociências, ele é o CEO e fundador da FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Para quem não sabe, cannabis é a maconha. E a maconha passou a ser usada como medicamento. E o Francinaldo vai explicar para a gente tudo isso. Querido, primeiro, super obrigado. Agora que nós já ficamos mais que amigos. Exatamente. Francinaldo, é a quarta vez, né? Quarta vez. Quarta vez no programa. Puxa vida, todo mundo pede, tá? Todos os meus amigos, quando eu encontro... E todas as pessoas pedem aquele médico que trata de Parkinson, de epilepsia. Puxa... Fantástico isso. Explica para mim a história do uso da cannabis medicinal. Para quem não sabe, último comentário. Cannabis é a maconha. Hoje é usada como medicamento. É que agora não vamos usar a palavra cannabis. Exatamente. Me fala, em neurologia, qual a razão do uso da cannabis? Bom, primeiramente... Obrigado, tá? Exatamente. Obrigado. Primeiramente, obrigado a todos, obrigado aos telespectadores do mundo inteiro que assistam ao programa. Obrigado ao professor Eduardo, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento que está cada vez mais na crista da onda. E eu vou começar dizendo o seguinte, vamos diferenciar o que é uso recreativo da maconha e o que é o uso medicinal da maconha. Então, o uso recreativo, através do fumo, através do chá, ele tem as suas características. O uso medicinal é o uso de compostos extraídos da planta com o objetivo de tratar determinadas condições neurológicas e não neurológicas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aqui nós vamos falar sobre o uso medicinal da planta. Tem muita gente já usando. Quem pode usar e para que usa, hein? Bom, grande parte das doenças neurológicas, professor, elas ainda não têm cura. Então, esse é um ponto que a gente tem que vivenciar. Doença de Parkinson ainda não tem cura, mal de Alzheimer ainda não tem cura, alguns tipos de cefaleias crônicas não tem cura, algumas doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, ainda não tem cura,
transtorno do espectro autista, insônia, uma gama de doenças neurológicas ainda não tem cura. Os medicamentos que são usados para tratar as doenças costumam trazer muitos efeitos colaterais depois e, com a evolução da doença, esses medicamentos costumam perder o efeito. Né? O paciente fica refratário, como a gente chama. A epilepsia é um exemplo dele. Então, isso abre espaço para o desenvolvimento de novos medicamentos que sejam mais seguros e com menos efeitos colaterais. E é aí exatamente que entra a questão da cannabis. Ela veio para mostrar que o nosso sistema nervoso, ele já tem todo um preparo para receber a substância da cannabis e a cannabis, né, a cannabis medicinal funciona como um regulador das nossas funções. Nós, inclusive, professor, produzimos canabinoides no nosso corpo. Né? O nosso próprio corpo produz substâncias semelhantes às que são encontradas na planta da maconha. São chamados endocannabinoides, que são produzidos por nós. Agora, algumas pessoas, por questões de doença, elas então, esse sistema endocannabinoide acaba sendo afetado e aí exige então a reposição através de um fitocannabinoide, que é a substância que vem da planta. São várias substâncias, hein? Muitas, professor. Hoje já se sabe que na cannabis, na planta, né, tem mais de 150 componentes. Claro, nem todos são farmacologicamente ativos, né? Para o uso medicinal, hoje a gente está usando mais ou menos uns 5 ou 6 componentes para o tratamento das condições neurológicas. É uma pergunta agora de história. Já se sabia isso há muito tempo ou isso é muito novo? Não, já se sabia de muito tempo, desde 1960, que foi quando foi descoberto o sistema endocannabinoide, porém, em grande parte pela falta de tecnologia para estudo e também pela questão da descriminalização, da discriminação da planta em vários lugares do mundo, os estudos sempre enfrentavam problemas éticos, falta de tecnologia e etc. Mas aí, no início do século XXI, o cenário mudou totalmente e hoje já se compra na farmácia, para o senhor ter uma ideia. Fantástico. Evoluiu muito e tem evoluído. E o que difere os principais compostos? Então, vamos lá. Essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Vamos lá. Primeiramente, você pode usar o uso terapêutico, pode ser de um composto isolado da planta. Por exemplo, o canabidiol, que é o principal composto. Assim como o tetrahidrocannabinol, que é o THC. Então, hoje a indústria farmacêutica consegue isolar só esse componente. Isso a gente chama do composto isolado. Certo. Ok? Então, ele é usado para várias condições. Existem também compostos onde tem várias substâncias da planta no mesmo produto, que a gente chama de full spectrum, que no inglês seria o espectro completo da planta. Então, nesse composto full spectrum, nós temos o canabidiol, o tetrahidrocannabinol, o canabigerol, o canabinol, o canabicromeno, flavonoides, terpenos e vários outros. E existem também o composto de espectro ampliado, que no inglês é broad spectrum, que tem todos esses componentes menos o THC, principalmente usado em crianças, por causa do uso, né, da gente não usar o THC em criança. Então, muitas vezes, criança que tem transtorno do espectro autista... O THC é qual? O tetrahidrocannabinol, que é o que dá o efeito psicoativo, tá? É o único que tem o efeito psicoativo, é o THC. Então, muitas vezes, em crianças, em determinadas condições em que você precisa dos outros compostos, mas não quer o THC, a indústria desenvolveu o composto de espectro ampliado, ou broad spectrum. Então, basicamente, são essas 3 diferenças que a gente tem nos produtos que são usados rotineiramente na prática clínica. Eu estou agora aqui, eu fico enaltecido assim, do conhecimento que nós temos muito do mundo atual, né? Tanto que tem essa área da medicina, professor, que é a chamada medicina canabinoide, e o estudo do sistema endocannabinoide no corpo, ele existe em todo o nosso corpo, professor. Sistema imunológico, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema reprodutor, sistema osteoarticular. Ele existe em todos. Por quê? Porque ele regula todo o nosso funcionamento. Ele é um sistema de equilíbrio. Ele nos permite ficar em equilíbrio. E, muito interessante, a frase mais, digamos assim, descritiva do que é o efeito canabinoide, eu ouvi de uma
psicóloga que usou para tratamento de transtorno do espectro autista. Ela disse assim, a cannabis, o uso medicinal da cannabis fez eu me sentir bem dentro do meu próprio corpo. Eu achei fantástico essa frase, que é exatamente o que ele faz mesmo. Eu agora estou tomando conhecimento, como se tu tivesse um outro sistema nervoso autônomo dentro de ti. Exatamente, é bem por aí mesmo. É um sistema totalmente Voltei para o segundo ano da faculdade. E é uma área que está se desenvolvendo, já tem assim, áreas de treinamento em medicina canabinoide, pós-graduação já em medicina canabinoide e provavelmente eu não vou estranhar se virar uma especialidade dentro da medicina. Porque é um mundo totalmente diferente e com aplicação não só na neurologia, mas tem aplicação na reumatologia, tem aplicação na oftalmologia, tem aplicação na dermatologia, na medicina veterinária, nos animais, os veterinários também utilizam, enfim, é bem amplo mesmo. Ou seja, tu tens um itemzinho da planta para cada coisa. Exatamente. No tratamento. Tá? Exatamente. Então, não adianta eu pegar, fazer um chá e dar para alguém, porque tem muita coisa... O que é que eu estou falando? Não adianta eu pegar a cannabis planta, fazer um chá para dar para alguma coisa. Tem que ser específico, né? Exatamente. E esse processo todo eu visitei agora na Colômbia. Eu fui em maio à Colômbia, que é um dos principais produtores de matéria-prima para a indústria. E eu fui visitar todo o processo de produção. É algo fantástico e altamente rigoroso. E ao contrário do que as pessoas pensam, a parte medicinal da cannabis, né, da maconha, não vem da folha. A folha o pessoal usa para fumar, para fazer uso recreativo. Porque quando aquece, aí várias substâncias entram em atividade. Certo. E os compostos medicinais vêm da flor da planta. Que é uma flor altamente assim, ela não chama atenção, ela é muito discreta, mas com os compostos medicinais são tirados da flor e são extraídos a frio, justamente para não ter ativação de substâncias psicotrópicas. Fantástico. É fantástico, eu fiquei maravilhado. Passei 4 dias na Colômbia só vendo isso. Então, quer dizer, só para a gente encerrar o primeiro bloco. Maconha é uma coisa, a cannabis medicinal é outra. É outra coisa. Exatamente. Bem diferenciada. Exatamente, bem diferenciada. São coisas totalmente diferentes. Então tá. Já chegou no comércio? Já está nas farmácias? Sim. Hoje nós já temos tanto os compostos isolados, quanto os full spectrum e os broad spectrum. Já tem disponível para compra nas farmácias da rede que a gente já conhece aqui. Receita? Receita azul. Receita azul. A receita azul. Para os compostos que têm THC, se a concentração for maior que 0,2%, aí precisa ser receita amarela. Se não, só a receita azul mesmo. Certo. Fantástico. Eu estou tomando conhecimento tanto quanto vocês, tá, da ação da cannabis, que é a planta, né? E eu vou perguntar para ele vai responder no próximo bloco, assim, como eu diferencio o que é cannabis e o que é maconha, só para o povo todo entender. Essa vai ser a próxima pergunta, mas lá daqui a um instantinho, depois a gente já volta, já, só um instantinho. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Voltamos nessa conversa de super informação
com o meu amigo Dr. Francinaldo Gomes, neurocirurgião. Francinaldo, eu ia começar por essa pergunta. O que diferencia hoje a maconha da cannabis medicinal? Bom, a maconha, uso recreativo, é o ato de fumar, né? Usualmente, a folha, né? A folha, o produto da folha e que tem um efeito recreativo. A cannabis medicinal é o uso de determinados componentes da planta para o tratamento de pessoas com determinadas doenças neurológicas e não neurológicas. Era o que eu ia te perguntar. Que doenças são essas, hein? Que eu posso usar? Vamos lá. Com nível de evidência, epilepsia. 3 tipos básicos de epilepsia. Fala para o nosso espectador o que é nível de evidência. Que já tem estudos científicos seguindo o rigor, né, que a ciência pede, comprovando que funciona e que é seguro. Então, para 3 tipos de epilepsia, tem um quarto sendo estudado. Síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa, que são epilepsias que a gente chama de catastróficas da infância, que geralmente afetam crianças e que causam muitas crises que não respondem a nenhum tipo de tratamento que a gente tem hoje. Bom, outras doenças em que a gente tem usado de forma que a gente chama de off-label, né? Ainda sem nível de evidência, mas já com estudos menores mostrando que funciona. Ansiedade, depressão, demências, tá? Insônia, dores crônicas, vamos pensar assim, cefaleia, por exemplo, doenças inflamatórias autoimunes, como a esclerose múltipla, algumas doenças neurodegenerativas, como a atrofia muscular espinhal, distúrbio do movimento, como a doença de Parkinson e o tremor essencial, e várias outras doenças mais raras, como a síndrome de Rett e outras síndromes que estão sendo estudadas. Então, isso na área da neurologia. Agora, em outras áreas, por exemplo, na oftalmologia tem se usado para o tratamento de glaucoma, tá? Na dermatologia, para as doenças autoimunes como a psoríase, que afeta muitas pessoas, e por aí vai. Então, tem um amplo uso, né? Para o controle da dor, então pessoas que sofrem com dores, principalmente dores oncológicas, que aí elas ficam dependentes de opioides, de antidepressivos, de benzodiazepínicos, os compostos de cannabis têm ajudado as pessoas a terem muito mais qualidade de vida. Claro, ele não vai mudar a história natural da doença da pessoa, mas traz qualidade de vida para ela. Francinaldo, isso é mega importante, esse teu comentário. Quando você começou, depressão. A depressão é a principal causa hoje de falta no trabalho. Exatamente. Né? Então, é uma prevalência enorme. Olha que antigamente era hipertensão arterial, que era da minha área. 45% da humanidade tem pressão alta. Agora, imagina, a depressão ganhou da pressão alta em termos de falta ao trabalho. Exatamente. E você tem uma droga que, teoricamente, em comprovação, vai melhorar esse quadro, né? Exatamente. A depressão, né, ela é entendida hoje como um desequilíbrio, né, do nosso sistema límbico, né, que é o sistema que controla as nossas emoções, né, principalmente a parte do humor, né? É claro, não é todo mundo que vai se beneficiar e não é para todos os tipos de depressão que se utiliza, até o momento, claro, mas principalmente para os casos graves, para os casos refratários, ou quando a pessoa não tolera os medicamentos antidepressivos, os derivados da cannabis têm ajudado bastante a melhorar os quadros, em muitos pacientes até a diminuir o uso dos remédios alopáticos, alguns até retirar. Tem muitos pacientes que hoje só tratam com o cannabis. E o resultado tem sido muito bom. Precisamos aprender muito ainda, mas estamos no caminho certo. Puxa, deu um salto. Eu estou imaginando isso igual a SGLT2 em cardiologia, que mudou. É um caminho sem volta, professor. Não volta mais. Como eu falo, daqui é só para frente agora. É só a gente aprender mais, aprimorar mais para usar cada vez melhor. Eu fico maravilhado com essa evolução. Né? Com essa evolução. De repente, eu acho que os últimos 10 anos foi igual aos últimos 50. Tudo mudou. Tudo mudou, exatamente. Mudou. A gente está tendo que reaprender muitas coisas, revisar muitas coisas. A minha área de trabalho em medicina já mudou tudo. Já mudou tudo 3 vezes. Tá? Mudou tudo nos anos 80, mudou tudo nos anos 90, de 2015 para cá mudou tudo de novo. Exatamente. Né? Por causa disso que o povo está conseguindo viver mais tempo. E melhor. E melhor. Isso exatamente. É super importante. Me fala uma coisa. Como ela é vendida?
comprimido, líquido, gota, pomada, tem em todas as... Quando a gente viaja para países onde o consumo é liberado, por exemplo, eu viajei agora para a Colômbia, então você encontra um quiosque dentro de um shopping center. Produtos de maquiagem, produtos de beleza, pomadas, sprays, drops, goma de mascar, o que você quiser tem ali, feito a partir da planta, né? Certo. Agora, para o uso medicinal hoje, a gente tem basicamente 3 formulações que são as mais usadas. A primeira é o óleo, tá? Que é administrado na forma de gotas, usualmente. Inclusive, é o que mais vende, é o mais fácil de administrar, que a absorção é melhor. Nós temos a pomada. A pomada ela é muito usada, professor, para pessoas que têm dores localizadas. Por exemplo, a neuralgia do herpes. A pessoa fica com aquela dor em queimação. A pomada ajuda muito a melhorar. E hoje temos também o spray nasal, que tem sido estudado o uso para crianças em estado de mal epilético. Aquela criança que está com a crise ali, não quer parar até chegar à emergência, até ela ir para o hospital. Tem inclusive alguns vídeos na internet mostrando a aplicação do spray nasal, tira a criança da crise. Isso é fantástico. A gente tem um remédio que tu pode usar fora do hospital. Exatamente. A própria família pode ter. Fora do hospital, para tirar uma crise de epilepsia. Eita, isso não é nem maravilhoso. Eu não tenho um termo para usar. Tem estudos que tem que ser feito, claro, né? Mas, assim, são as formulações que tem. Tem sido estudada a formulação na forma de PET, também, para aplicação na pele, tá? Mas essas são as mais utilizadas no meio medicinal. Comprimido? Comprimido não. Não, comprimido tem, mas é muito pouco usado. Porque uma das características da flor da planta é que ela é extremamente oleosa. Por isso o óleo e a absorção do óleo é muito fácil, porque é lipossolúvel, né, como a gente fala. O problema do comprimido é que ele vai para o estômago. O ácido do estômago, nossa acidez gástrica, tende a diminuir a eficácia do produto. Usualmente ele é absorvido na própria mucosa oral, por isso a gente pinga o óleo embaixo da língua ou do lado da língua e aguarda 20 a 30 minutos, que ele já foi todo para a corrente sanguínea. Fantástico. Fantástico mesmo. Fantástico. Meu Deus, turma, olha que eu sou médico, hein? E que estudo todos os dias. Imagino, o senhor é uma das pessoas mais estudiosas que eu conheço. Pois é, eu estou ficando maravilhado de tomar conhecimento do uso da cannabis. Tem países que a liberação total ainda? Tem. A Holanda, né? A Holanda, inclusive tem os coffee shops, né? Os locais, tá? Acho que aqui no Uruguai, aqui na América do Sul, existe liberação também. Eu estou falando do uso recreativo, né? Certo. Também, né? Tem alguns estados americanos onde o consumo é liberado, tá? O Brasil fez recentemente, né? Houve uma flexibilização aí da comercialização e tal, mas a liberação aqui não é ainda uma realidade. Eu não sei se vai depender dos nossos legisladores aí, mas o uso medicinal já está bem estabelecido, tá? Inclusive hoje, determinadas associações têm autorização para plantar e produzir o próprio óleo aqui no Brasil, né? Tem várias associações hoje que produzem e algumas famílias que conseguem provar na justiça de que elas precisam daquilo, elas não têm condições de comprar, elas podem também solicitar autorização para plantar e produzir o óleo em casa. Mas tem que ter toda uma legislação aí, tem que ter toda uma autorização para se fazer isso. E hoje, com a facilidade de comprar na farmácia, com a queda no preço que está tendo, eu acredito que o uso medicinal vai ficar como o uso de qualquer outro medicamento que você vai com uma receita médica. Um remédio que você pode usar como analgésico é a glória. Os pacientes que têm herpes agradecem, porque a neuralgia pós-herpética é extremamente difícil de tratar. Eu sei. Os remédios, quando toma, dá muita sedação, a pessoa fica muito... Então, você ter uma pomada que você passa só naquele local e que melhora é realmente o melhor dos mundos. Fantástico mesmo, enxaqueca. Enxaqueca, dores crônicas, né? Fibromialgia, professor. Quantas pessoas sofrem com fibromialgia hoje no mundo? Todo. E hoje, inclusive, a fibromialgia é entendida como uma doença do sistema endocannabinoide, uma desregulação do sistema. Então, muito tem se caminhado aí. Até porque ninguém conseguia explicar a causa. Né? Exatamente. Agora, endocannabinoide.
Efeito colateral, tem? Tem. Apesar de muita gente achar, é natural, não tem efeito colateral, não é bem por aí. Os efeitos colaterais mais evidentes que a gente vê são, primeiro, pode alterar o apetite da pessoa, tanto para mais quanto para menos. Algumas pessoas podem ter prisão de ventre, assim, ter mais dificuldade para irem no banheiro. Algumas pessoas podem ter náuseas, se sentirem muito nauseadas com o uso. E outras pessoas, por exemplo, podem ter alteração, por exemplo, no sono. Podem sentir sono a mais, tá? Só que esses efeitos, eles são efeitos que a gente chama, são efeitos de leves a moderados e usualmente eles melhoram com o ajuste de dose. A sonolência excessiva costuma ocorrer mais nas pessoas que tomam remédio tarja preta, em conjunto, os benzodiazepínicos principalmente. Certo. E aí, quando a gente ajusta a dose, em geral, o efeito colateral desaparece. E existem pessoas que não se adaptam aos compostos hoje. Eu já tive que tirar de paciente, porque a gente colocou e não deu certo. A gente tentou ajustar a dose de tudo quanto é jeito, mas o paciente não se adaptou e tivemos que encerrar o tratamento. Mas eu posso dizer que essa é a exceção, não é a regra. Tu és um neurocientista, tu és um neuropesquisador. Qual é o médico, qual é a especialidade que está autorizada a manusear o câncer? Bom, em termos de autorização, praticamente todas estão. A questão é que os colegas ainda não se sentem confortáveis, muitos, por não conhecerem ou por não estarem habituados. Mas hoje as especialidades que mais utilizam são a neurologia, neurocirurgia, neuropediatria, psiquiatria, médicos com especialidade em dor e anestesia, tá? São os que mais prescrevem o medicamento para a população. Os demais podem prescrever, mas a maioria, na hora, não, procura um colega, eu não me sinto à vontade, não sei, porque não é só prescrever, né? A gente tem que saber conduzir o tratamento e ver os outros remédios que a pessoa já toma também. No mundo atual, tu tem que ter um conhecimento profundo para... Exatamente. Né? Falaste agora, eu leio quase que todo dia, não, eu leio todo dia, porque tudo muda todo dia. Tudo muda o tempo todo. Todo dia eu leio alguma coisa e eu acho que, às vezes alguém pergunta para mim, por que você não trata isso? Eu disse, porque tem que estudar tudo. Exatamente. Tem que estudar tudo. Está tudo interligado. Não é passar um remédio, passar um antiespástico para dor de barriga, tudo bem, isso todo mundo sabe como funciona. Mas o remédio moderno é complicado. Tu vais voltar aqui para a gente continuar essa conversa. Com certeza. Mas, por enquanto, já que a gente está no minuto final, considerações finais, vai voltar mesmo, já vamos programar. Vamos, assim isso aí dá para fazer, dá para a gente falar horas e horas. Eu sei. Considerações finais e dedica ao programa, meu amigo. Bom, o que eu quero dizer para vocês, agradecer a oportunidade aqui mais uma vez, professor, e dizer para vocês o seguinte, a medicina canabinoide é um caminho sem volta. Tá? Os pacientes estão cada vez mais instruídos, eles mesmos já sabem, hoje a informação está disponível nas redes sociais, então, para os pacientes, eu costumo dizer que é um copo com água para quem está perdido no deserto, uma alternativa que tem ajudado muito, e para os colegas médicos, procurem aprender, porque vocês serão cobrados aí, e não importa a especialidade. E eu quero dedicar este programa a todas as mulheres, porque a gente está no Outubro Rosa, mas particularmente às mães das crianças que sofrem com essa epilepsia, porque foram elas que conseguiram furar a barreira da medicina canabinoide no Brasil. Sem elas, talvez a gente ainda estaria tendo que recorrer a comprar ilegalmente lá fora para trazer. Elas fizeram uma pressão muito grande na justiça e que culminou hoje da gente poder prescrever o medicamento. Meu agradecimento de coração a todas as mulheres, particularmente às mães das crianças com epilepsia. É isso que a gente falou, para todas as mães das crianças com epilepsia, o programa, além da sociedade geral. Turma, ele volta, tá? Volta para explicar tudo isso para a gente. Por enquanto, uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.